O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cine Federal de hoje. Não é todo dia, na verdade, eu arrisco dizer que não é quase nunca, que temos a oportunidade de conversar de perto com o movimento cinematográfico. Estudantes e pesquisadores de cinema como eu estão acostumados a observar a história a partir dos livros e dos filmes, tentando nesse esforço dar vida a um universo em teoria distante da gente. Encontrar as pessoas por detrás das letras e das telas que viveram e criaram esses momentos proporciona uma riqueza quase sem fim, incomparável com as nossas tantas horas de estudo. Esse, meus amigos, é o caso do encontro do programa de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado um pedaço importante da história do cinema brasileiro. Trata-se de Helena Inês. Ela foi nada menos que esposa de Glauber Rocha e Rogério Sganzerla, dois dos maiores ícones do nosso audiovisual. Além de ter sido parte integrante do maior núcleo de cinema já visto aqui no Brasil. Na verdade, mais do que parte integrante, foi uma das mentes criadoras do movimento do cinema novo e do cinema marginal, criados ainda nos anos 60. Ela é diretora, produtora e, é claro, a atriz que deu vida à mulher do Bandido da Luz Vermelha, a fera oxigenada de Copacabana Mon Amour e tantos outros papéis no teatro e no cinema. Seja muito, mas muito bem-vinda ao nosso Cine Federal de hoje, Helena. É um enorme prazer poder conversar com você. Obrigada, viu? Helena, o que te chama a atenção? Começar com uma coisa atual. O que te chama a atenção nesse momento, nas artes em geral? O que você está lendo? Enfim, que projeto que você está envolvida? Então, eu acho que é um momento de inquietação. O cinema ele se acomodou de uma maneira muito negativa, de uma certa forma, né? O grande cinema, o blockbuster, e por outro lado, uma onda de criatividade muito forte, né? De novo retoma o cinema. Eu me considero também uma produtora e diretora contemporânea e estou também incluída, né? Dentro desse movimento. E que, na verdade, entusiasmo também sempre foi uma grande força, né, para nós todos, e criatividade também. Certo. E assim, se a gente pensa, né, no seu trabalho no teatro, toda a questão da sua escola, né, que é bem fundada lá no Stanislavski, nesses métodos, o que na sua carreira você conseguiu fazer a transposição do teatro para o cinema e de que maneira que o cinema também influenciou o teatro? Como que você vê esse trânsito das coisas? Pois é, hoje conversando também aqui em Curitiba, após a sessão do Copacabana Mon Amour, eu vendo o filme mais uma vez e, como sempre, descobrindo coisas no filme, né, eu vi esse aspecto dessa interpretação, né, desse trabalho de atriz, ator, está muito claro no filme. E que, na verdade, ele é praticamente inimitável e também inovador, porque não se atuava no cinema, não é, em 1970, como nós atuamos na Bel Air. Ali estava surgindo a performance, né? Então, acho que era um movimento anti-acadêmico, anti-teatro no cinema. E uma nova interpretação que ela atravessava todas essas mídias, não é, que era exatamente a performance. E de que maneira que essa performance extrapolava? Porque eu vejo que tem assim momentos de improviso, né, momentos de quase uma catarse assim, né, no Copacabana em específico, né? É bem nesse sentido. Talvez o trabalho do ator ali, se você pensar também no teatro, tenha a ver um pouco com o Zé Celso, não é, que também naquele momento rompeu com um teatro ótimo, mas muito mais clássico, né, do que o que ele partiu e veio a fazer como o Rei da Vela. Não é? Eu acho que no mundo inteiro havia essa inquietação, esse desejo de romper com a linguagem tradicional do ator no cinema.
não é? E sair do realismo para um outro registro. Uhum. E o cinema para você, ele é uma catarse de alguma maneira? É um processo que pode ser lúcido ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo destruidor, mas no sentido destruidor de purificador, no sentido de criar novas bases. É mais ou menos isso, assim? A arte é isso, né? A arte, ela acaba sendo catártica também, né? No cinema, para o realizador, para o autor dos filmes, o processo é misto, não é? Porque entra também uma lógica tradicional, né? E também um movimento mental aristotélico acaba também, não é? Mas esse desregramento, né, dos sentidos, né, eu acho que tem tudo a ver mesmo com esse trabalho do ator que você vê na Bel Air e que você vê no cinema brasileiro nos anos 60, 70. E de que maneira, assim, a gente pode pensar essa parceria tão firme, né, tão belíssima que você teve com o Rogério? De que maneira que isso entrava no processo criador? Eu imagino que cada filme vai ser, claro, um filme que a gente pode discutir, mas de que maneira que existia essa cumplicidade? Eu acho que isso extravasa na tela, sempre de uma maneira muito clara. Você usou a palavra, né? Uma cumplicidade, um reconhecimento do outro, da individualidade do outro e de que maneira a gente podia estar juntos e contribuindo, né, para uma criação maior. E também já vinha comigo há algum tempo esse desejo de romper com o ator tradicional, né? Já vinha desde a Bahia, já vinha desde mesmo do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu ia fazer, que chamava-se A Ira dos Deuses, não é? E que haveria esse rompimento, como houve com os atores do Deus e o Diabo, né? Esse rompimento com, como você fala, com a formação stanislavskiana, não é? E vindo uma outra coisa, Brecht e mais além, né? Rompendo o Brecht, ajudando a romper essas fronteiras da interpretação tradicional. Certo. E assim, você gostaria assim de ter participado, de ter feito o Deus do Diabo? Claro que sim, não é? Mas não houve nem essa coisa, gostaria ou não gostaria. Eu também estava vivendo um vulcão no momento que Deus e o Diabo estava sendo feito, estava fazendo o Assalto ao Trem Pagador, né? E eu estava fazendo os filmes com o Ney São Paulo. Pois mas não houve essa lástima, mas evidentemente que não ter feito, ter sido o nosso momento emocional, não ter permitido que a gente trabalhasse junto naquele momento, me fortaleceu o desejo, né, de romper essa estrutura da linguagem do ator que foi rompida, né, no Deus e o Diabo. Eu acho assim um filme extremamente genial, o filme anterior, né, do Glauber, que é O Pátio, que como acho que o grupo ali mesmo falava, né, pelo menos nos relatos que eu li, que era o cinema, né, seria um cinema puro, né, o cinema das formas, o cinema que não que tinha uma parcela muito grande de experimentalismo, né. Gostaria que você me relatasse como que foi esse processo. Isso aí, não é o cinema político de Glauber, né? E até ele, exatamente quando com a ditadura, ele escondeu esse filme. O filme foi para a Europa, ficou fora do Brasil, não se viu o filme. E só no final mesmo da vida ele apresentou O Pátio. Eu acho uma obra-prima total, né? O Pátio é um filme belíssimo, mas tinha essa característica, né, de não ser, de talvez, formas, de experimentação total. O Glauber tinha esses dois lados, né? E principalmente ali, ele muito jovem, né? 18 anos, 19 anos, era a idade que nós tínhamos quando foi feito O Pátio, né? Eu vejo no Pátio também um cinema de Maya Deren, né? Sim, experimental, americano dos anos 40.
E também interessante que tinha uma outra diretora americana que nesse período Glauber gostava muito também, que era a Aida Lupino, não é que ele vinha, né? Ele estava se formando. Certo. Não é? E talvez precisasse dessa experimentação para depois fazer o cinema político, no caso. Isso, e depois talvez voltar atrás, né? Porque o Pátio está lá, em Terra em Transe, né? Mas o Ismail fala, diz bem essa coisa, mas é um outro filme, está muito mais próximo de Cocteau, né? Por aí, e também da dança. E o Pátio realmente é um filme também que eu contribuí. Claro. Não é? Eu tenho uma ligação com o Pátio próxima ao que eu vim ter com os filmes de Rogério, né? E do Júlio. Não é? E era essa a ligação que eu ia ter com o Glauber, né? Mas um rompimento extremamente maior do que as nossas possibilidades de dominar aquela situação e continuar a trabalhar junto. Então, rompeu mesmo. Claro. Mas ficou uma lacuna, ficou uma falta. E também com um filme que acho que é O Leão de Sete Cabeças, que tem aquela loura naquela figura. Ele fala alguma coisa, alguém me disse que uma das cartas ele dizia que parecia comigo. Tinha uma outra loura de Brasília também, do último da Idade da Terra. Então, acho que ficou alguma coisa por aí. Meio trágico até, né? Claro, porque houve uma perda, de alguma maneira. Mas de alguma maneira também vocês continuaram ligados de alguma forma, né, na correspondência? Existiu essa... Sim, tinha Paloma, que é um elemento forte, né, que morava com ele, ela estava com ele. Naquela época não existia nem divórcio, né? Era desquite. Você imagina a situação da mulher. E a mulher desquitada, evidentemente, ela perdia a filha. Certo. Eu não pude criar, né? Não fui pela lei, ele ganhou a menina com a mãe dele, né? Mas era um elemento muito forte ali. E também nós, né, que éramos muito ligados à minha relação com o Glauber. Desde o primeiro momento que a gente se viu, foi uma relação cúmplice e muito íntima. E essa intimidade intelectual e essa relação se manteve toda a vida. Claro. Toda a vida. E é possível perceber, sim. Bom, voltando para o Bandido, a gente, claro, é um filme monumento de alguma maneira, ele é assim, talvez dos mais simbólicos, né, da história, né, tanto do cinema nacional, do cinema marginal, enfim. Eu revendo esse filme, eu percebo que tem contextos que parece que foram, as frases parece que foram tiradas de ontem, né, do contexto político. Inacreditável. Eu diria que os melhores filmes já feitos são aqueles que conseguem captar de alguma maneira a essência daquele período, mas também servem as maiores obras também, não só filmes, mas obras literárias. Eu percebo isso muito, muito, muito forte nesse filme. É possível a gente tirar uma frase e colocar, possivelmente, talvez, na boca de um político falando no jornal. É inacreditável, né? Aquela coisa de dar chicletes ao povo para que eles possam mastigar, as picaretas elétricas para o camponês. Essa piada mórbida, horrorosa, doentia, que é o próprio país, existe, né? Sim. Completamente. A gente vê nas campanhas políticas aqueles mesmos personagens até hoje. Não é essa transcendentalidade, de alguma maneira, que torna o Bandido esse filme monumento, essa possibilidade de ser tão atual, né? Mesmo tendo sido feito há 40 anos? Isso. E é muito estranho, né? Porque ele é profundamente atual até hoje, né? E com jovens, que a gente não pode enganar, não havia como, essa reação que a gente recebe da juventude assistindo o Bandido hoje, no mundo inteiro, praticamente, porque esse filme passa em todos os festivais, né? E são festivais jovens, né? Festivais de cinema experimental. Ele passou em Roterdã há 2 anos atrás, né? E então essa atualidade é impressionante, Sim. Não é, do Bandido. E assim, olhando, você concorda com esse rótulo dado ao cinema marginal? Eu acho que particularmente esse cinema não foi nem de perto marginal, mas sim central para a nossa história, né? Me parece que às vezes você acaba jogando, né, essas grandes produções, grandes pérolas a um rótulo que na verdade não diz respeito a isso. Pois é, na verdade é um cinema principal, né?
protagonista porque ele é uma fonte de inspiração, né? Tem um crítico de cinema, o Bill Krohn, que é um especialista na obra de Orson Welles, né? E foi quem terminou fez o documentário sobre It's All True, né? E ele diz que essa obra de Rogério exatamente é um baú de preciosidades, né? E acho que esse baú de preciosidades, né, é que alimenta, né? Sim, o não só a obra deles do cinema Bressan, também. enfim. Isso aí. Acho que Isso aí. Como ele já foi com esse baú dele, né? Já está encerrado, né? Já estou falando dele especificamente. claro. Não é? Mas é um cinema muito importante. E Certo. é isso. E não, de jeito algum não é marginal. Agora ele é experimental, como também o Orson Welles é experimental, né? Sim, claro. Como para mim o melhor cinema é experimental. Em entrevista recente, né, ao Provocações, lá no Bujan, você disse que a sua vida era uma espécie de dança com os mortos. Eu interpreto isso de alguma maneira que talvez assim, os diretores com quem você conviveu, né, se a gente pega os Ganzella e o Glauber Rocha, eles são de alguma maneira guias espirituais para você? Como que se insere nesse contexto? Inspiração muito grande. Uma inspiração muito, muito grande. No caso, como eu fiquei muito mais ligada, eu sou muito mais ligada à obra do Rogério, né, que eu participei com vários filmes, eu tenho um cuidado muito grande com isso também, né? Já que é uma influência, é um cuidado. Por exemplo, eu não tenho coragem de usar a musicalidade dele, não usaria o Noel num filme meu. Não, isso está tão magnificamente feito, por que é que eu não vou conseguir ir mais além? E, sabe, vejo também homenagens, influências que usam esses filmes, perfeito, mas são outras pessoas, eu não faria isso. E, então é por aí. Agora, essa coisa da dança com os mortos, eu devia estar falando também de uma das minhas atividades, que é a dança, né? E o butô. E o butô tem essa definição, né? De dança com os mortos. Mas eu acho que a dança, para mim, é com os mortos e vivos mesmo. Claro, entendi. Não é? Entendi. E eu posso estar tão apaixonada por um morto como por um vivo. Certo. Como que você resume essa sua busca pela espiritualidade? Eu acho isso incrível na sua biografia, essa vontade de uma busca incessante, né? Você passou um tempo viajando atrás disso. O que é a espiritualidade para você? É isso, é a busca. É um caminho. É ser aprendiz do mistério, é básico, é o que estamos fazendo aqui, né? O que estamos fazendo aqui na Terra, qual é o destino do homem. É isso, é o básico. Acho que todo mundo tem essa busca, mas não é uma busca assim muito... Fácil não vai ser nunca, né? É fácil. E depois eu descobri que o bom mesmo é a bondade mesmo, né? Esse sentimento de generosidade, é esse o esforço, né? Para ver o outro, para amar, não é nada fácil isso, né? É uma busca incessante, talvez, pelo por aí. aprimoramento. Você não vai chegar a nenhuma conclusão, não vai mesmo. Né? Não existe no final das contas. Tenho certeza que não. Ninguém me disse ainda, nem me convenceu também. Claro. Todo esse trabalho que vocês tiveram, né, com o Luz nas Trevas, fazendo esse respeito profundo à obra, né, do Rogério, você acredita que se ele pudesse fazer algum comentário sobre esse filme, qual seria? Não sei. Não sei. Possivelmente ele faria muito melhor, né? Mas eu gosto do filme. Claro, não. E ele também. Com certeza. Eu assisti esse filme ao lado do Júlio, pela primeira vez no Festival do Rio, quando ele foi lançado aqui no Brasil. E aí eu disse para o Júlio, fiz o que eu pude para ele. Ele falou, pô, você fez o dia, ele gostava muito do filme. Você, eu acredito, você fez bem. Então, mas Rogério dificilmente ia gostar de alguma coisa que não fosse dele, do Orson Welles.
Porque Godard mesmo, ele é crítico. Certo. Vocês colocaram... Mas ele gostava de mim, então ele podia gostar dos meus filmes. Claro, com certeza. Eu imagino que eu, pelo menos, vejo um profundo respeito. Gostar do meu trabalho e também dentro desse espírito, também godardiano. Me perguntaram ao Rogério, também anos 90, por aí, que elogio ele faria a mim. Ele falou, corajosa. E como Godard disse que as mulheres eram covardes, isso para ele o que havia de pior, né? Covardia. Eu acho que eu recebi o melhor elogio de Rogério, corajosa. Com certeza, com certeza. E mas eu percebo que alguns elementos foram até adicionados a essa questão do próprio Ney Matogrosso fazendo o papel principal, é uma coisa que você trouxe. Sim. E o filme também, ele é 95% intocável, 95% não foi tocado no filme. Mas algumas coisas entraram, por exemplo, o meu personagem pertencia a um outro filme dele, era Madame Zero, do Abismo, que eu não tinha feito, porque eu estava grávida da Jean, e aí o papel foi feito pela Norma Bengal, então ficou aquele desejo e tal, e o personagem se encaixava bem com o Ney, o roteiro também não estava fechado, não era um roteiro pronto, tinha 600 páginas, né? Era imenso, 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 com muitas possibilidades de final, umas 4 ou 5 finalizações da história. E então eu trabalhei muito naquele roteiro. E tem um lado meu mesmo, né? Escolher também um ícone, né? A transgressor da sexualidade, como o Ney, para fazer o papel do bandido. Me interessava, eu queria tudo menos um machista. Tinha tido um problema com o Ícaro, né? Que assinava a direção comigo do filme, e que ele queria o Daniel, ator da Globo, né? O Daniel Filho. E eu acho o Daniel um bom ator, mas não tinha nada a ver com o papel, e era um cantor. Eu queria um cantor desde o princípio, porque o Paulo Vilaça já cantava, né, no Bandido, e esse lado musical, que é da minha formação, minha mesmo, de formação de musical americano, né, que eu adoro, todos os meus filmes também são meio musicais. O último, Poder dos Afetos, é também com o Ney Matogrosso, esse que foi para Locarno. E então, o Ney veio por aí, veio por... Somando essas coisas. Somando, e talvez fosse ou não com o Rogério, não sei. Não, claro, mas eu acho que é algo que está muito sintonizado de alguma maneira. Ele iria achar bem legal. Claro. Acredito. Helena, o que pode ser ou é passível, né, de ser quebrado, contestado no Brasil nos dias de hoje? Por um lado, o Brasil ficou hipócrita, né? E subiu essa religiosidade fundamentalista, né? Acho que a coisa mais grave que aconteceu, essa hipocrisia que vem da religião. E acho que pode contaminar horrivelmente o país. Evidentemente que ela é super de direita, né? Não pode mais ser de direita do que é. E Salvador, por exemplo, ficou um lugar impressionante, as pessoas me contam. Eu perdi, inclusive, o interesse por lá, que é um lugar evangélico, com uma perseguição muito grande dos pretos e da cultura, né, afro. E acho que vem por aí. E endireitou mesmo. O Brasil é um país que tende à direita, né? Ainda bem que nos livramos. O pior, para mim, seria o pior. E é isso. E, como sempre, a grande história brasileira é a corrupção, né? É um talento enorme que se tem para a corrupção, né? Para se criar esquemas de fraudar, né? Inclusive a inteligência, né? Fraudar o próprio cinema. Esse eu acho o pior lado. E o melhor lado nosso é a nossa miscigenação, a nossa origem. É uma pena que índia. Pouco ouvimos falar de cultura, né? Nos debates eleitorais. Jamais, eu não vi nada. Né? Arte, então, arte seria um palavrão no meio daquilo. Que é isso?
não Tantos é? ataques, tanto tempo foi desperdiçado, né? E Tanto tempo. em nenhum momento a palavra apareceu. Não, e as coisas Nem a continuam proposta. iguais, gente. Há 40 anos atrás se falava em o aborto, tá entendendo? Que precisava, estava se matando gente com essa coisa hipócrita, e continua tudo igual, não é? Os direitos a qualquer sexualidade também continuam sendo debatidos da mesma forma do que 40 anos atrás. Se dá uns passinhos, mas é lento o negócio, né? Claro. E eu acho que esse é o lado ruim do país. E, fora o desmatamento, que foi um escândalo, né? Sim. E que não tem mais Continua jeito, sendo. né? O pior é isso, é que foram 40 bilhões de árvores, 400 bilhões de árvores, sei lá de quanto, e então a gente vai virar aqui daqui a pouco um deserto de Atacama, né? Não tem mais... É o mundo inteiro que está sofrendo com esse absurdo que foi o desmatamento aqui da Amazônia. Não é? E nós somos realmente um dos países mais ricos do mundo, possivelmente, né? E como disse Copacabana Munamur, talvez seja essa a causa da nossa miséria, né? Da exploração constante. O presente e ao mesmo tempo a desgraça de alguma maneira. Os dois lados. Claro. Falando de cultura, para a gente encerrar, que conselho você daria a um jovem cineasta, a um jovem ator? Se você pudesse dar um único conselho, qual seria? Nem sei, sabe? Respire fundo, ouça o silêncio, né? Porque afinal o cinema é isso, não é? Eu acho que são imagens em movimento e sons que vão para se descobrir a linguagem do silêncio, né? Então, ler, né? Eu acho que não há como não deixar de ler. A leitura. E o que mais que eu diria? Sejam xamânicos e não muito racionais, de preferência. E, por último, talvez o mais transgressor, não tenham medo da maconha, né? Quando for liberada, vocês podem usar. Tá certo, Helena. Muito obrigado mais uma vez pela presença hoje aqui no Cine Federal. Foi uma honra poder conversar com você por pouco tempo, mas eu acho que para mim já valeu por muito, muito. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, você também. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Fique atento aos endereços que aparecem aqui embaixo, né? A nossa televisão pode ser assistida pelas redes sociais. E eu volto na semana que vem. Um grande abraço para você. Tchau.